Uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Eu quero contar um pouco da história do Foro de São Paulo, uma organização que nasceu para lutar pela democracia, soberania e justiça social na América Latina e Caribe. É por isso que o Foro de São Paulo é alvo, desde sempre, de uma permanente campanha de mentiras e desinformação, movida por agentes da extrema-direita e daqueles que se beneficiam da histórica desigualdade e injustiça em nossa região. Gleisi Hoffmann admite que o Foro de São Paulo se originou de uma articulação de Lula com o ditador cubano Fidel Castro. Depois daquela decisão histórica, inspirada num diálogo entre os companheiros Lula e Fidel Castro, a segunda reunião do Foro ocorreu na Cidade do México, em 1991, já com 78 partidos presentes. Fidel Castro liderou por 49 anos uma ditadura marcada por intensa repressão de opositores e minorias, com censura, presídios de trabalhos forçados para homossexuais e cristãos, além dos sumários fuzilamentos de quem quer que fosse julgado inimigo da Revolução, transformando Cuba na ditadura mais assassina das Américas. E devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Além do Partido Comunista de Cuba, também estão entre os mais influentes do Foro de São Paulo o Partido Socialista Unido da Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, e a Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, liderada por Daniel Ortega. Nicolás Maduro é acusado por órgãos internacionais de integrar aquilo que o Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes denunciou como Cartel dos Sóis, uma rede de tráfico internacional de cocaína liderada por militares venezuelanos. Segundo o tenente venezuelano exilado nos Estados Unidos, José Colina, falamos de um Estado falido, onde as Forças Armadas mantêm Maduro no poder por várias razões. Uma delas é o narcotráfico. Daniel Ortega, chefe de Estado da Nicarágua, promoveu graduais alterações na legislação que lhe garantiram supremacia sobre os demais poderes do país. Em 2018, reprimiu com brutalidade manifestações contra o seu governo, deixando 351 mortos. Depois disso, protestos foram proibidos na Nicarágua e o regime de Ortega se consolidou como perseguidor de opositores e de católicos. Em 2021, Ortega foi reeleito para o seu 4º mandato consecutivo após prender praticamente todos os candidatos concorrentes. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mais conhecidas como FARC, são classificadas como organização terrorista pela Colômbia, Estados Unidos, Canadá e União Europeia. As FARC, que se autoproclamam uma guerrilha marxista-leninista que luta pela Revolução Socialista na Colômbia, já na década de 80, ingressou no mercado ilícito de entorpecentes, passando a dominar os processos e a logística da cadeia completa do tráfico de cocaína, desde o cultivo da planta até a exportação do produto para organizações criminosas da América Latina e dos Estados Unidos. As FARC foram membro oficial do Foro de São Paulo até 2002 e,
mesmo depois disso, seu prestígio nos encontros permaneceu inabalado. O presidente da Nicarágua até lamentou a morte do chefe dos terroristas colombianos. Eu quero expressar minha condolência, minha solidariedade para com a FARC e para com a família do comandante Marulanda. Em 2019, a justiça colombiana autorizou 2 ex-líderes das Farc a sair do país para participarem de uma reunião do Foro de São Paulo, na Venezuela. Em agosto de 2003, Raul Reis concedeu entrevista à Folha de São Paulo, que perguntou: "Vocês têm buscado contato com o governo Lula?" "Estamos tentando estabelecer ou reestabelecer as mesmas relações que tínhamos antes, quando ele era apenas o candidato do PT à presidência." "O senhor conheceu Lula?" "Sim, foi em São Salvador, em um dos foros de São Paulo." Em agosto de 2005, o guerrilheiro das Farc, conhecido como Padre Olivério Medina, foi capturado no Brasil em uma ação conjunta da Polícia Federal com a Interpol. No mês seguinte, o governo colombiano requisitou sua extradição para que fosse julgado na Colômbia por crimes como homicídio com fins terroristas e sequestro extorsivo. Antes que o pedido de extradição pudesse ser aceito, o governo brasileiro, chefiado por Lula, concedeu ao Padre Olivério Medina o status de refugiado político, permitindo que ele vivesse em liberdade no Brasil. Padre Olivério era casado com Ângela Maria Slongo, servidora do estado do Paraná, que em 2006 foi alçada a um cargo no governo federal de Lula, na Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca, após um pedido feito ao governador do Paraná, Roberto Requião, pela então ministra da Casa Civil da Presidência da República, Dilma Rousseff. O ingresso da esposa do Padre Olivério no governo federal foi relatado por ele ao próprio Raul Reis, então comandante das Farc, num e-mail divulgado pela revista colombiana Câmbio. Abre aspas. Na segunda-feira, dia 15, a Mona começou em seu novo emprego. O documento trata de uma reunião festiva entre militantes de esquerda ocorrida em 13 de abril de 2002, 6 meses antes do primeiro turno das eleições, em uma chácara nos arredores de Brasília. Os acontecimentos foram relatados por um agente da ABIN infiltrado no evento. Após a chegada dos convidados, por volta das 11 horas da manhã, uma bandeira das Farc foi desfraldada e, diante dela, cantou-se o hino da guerrilha. Padre Olivério Medina, já reconhecido na época como uma espécie de embaixador das Farc no Brasil, prometeu 5 milhões de dólares para campanhas eleitorais de candidatos do PT. A mesma informação de que dinheiro dos narcotraficantes colombianos foi anunciado para campanhas do PT em 2002 se repete em 3 documentos da ABIN. O Foro de São Paulo é, acima de tudo, um compromisso. É uma espécie de pacto de cooperação firmado entre os membros, visando a utópica integração completa do continente em um bloco socialista apelidado de Pátria Grande. E é por fidelidade à causa que as lideranças políticas do Foro de São Paulo, quando chegam ao poder em seus países, tratam os interesses nacionais como subordinados aos compromissos com os compatriotas da Pátria Grande. A presidenta Dilma Rousseff está em Cuba e participou nesta segunda-feira da cerimônia de inauguração do Porto de Mariel, que fica a cerca de 50 quilômetros da capital, Havana.
Documentos de maio de 2010, obtidos pela CNN, indicam que o Brasil aceitou charutos cubanos como garantia para um empréstimo bilionário para a construção de um porto em Cuba. O governo brasileiro vai ter que desembolsar mais de 23 milhões de reais para cobrir um calote de Cuba com o BNDES. Parcelas do financiamento para a construção do porto de Mariel estão atrasadas desde junho. Duas ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do Banco Público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo.